E estamos de volta, agora com a nossa tão esperada entrevista. E hoje temos aqui conosco Newton Milanês. Ele que é escritor de temas LGBTs, tradutor e professor da UNEB, é pós-doutor em discurso e cinema, em psicanálise e literatura, é coordenador da pesquisa Microhistórias das Sexualidades no Brasil e do Laboratório de Estudos do Discurso do Corpo, CNPq. Ele também é o coordenador do Clube de Leitura Literatura LGBT+, Independente da Bahia, com encontros no Museu de Arte da Bahia e também com lives sobre o tema. Acompanhem. Boa noite, Newton. É um grande prazer tê-lo conosco aqui no Voo da Borboleta. Eu gostaria que você nos contasse sobre o seu percurso literário, né? Quando a literatura entrou na sua vida, de que maneira foi essa descoberta da literatura? Esse é um percurso bem longo e de longa data. Boa noite, Tati. Olha, sou fã do programa Voo da Borboleta. Boa noite para todo mundo também que está nos ouvindo agora. Bem, desde que eu fui alfabetizado, Tati, eu comecei a escrever peças de teatro, sempre a partir dos assuntos discutidos em sala de aula. Eu cheguei até a escrever uma peça que se chamou Os Cinco Sentidos. Depois eu continuei escrevendo ainda peças de teatro na adolescência, na idade adulta, mas só agora maduro, aqui à beira dos 60 anos, é que eu efetivei esse laço com a escrita literária. Em 2022, durante a pandemia, por causa de todo esse processo, eu tive um retorno bem grande a mim. Inclusive, eu passei um tempo na minha cidade natal, que é em Itatiba, interior de São Paulo, e eu escrevi o Audiovisualidades em Mim. Autoanálise Foucaultiana, Criança Viada e Corpo na Ditadura, que é um livro no qual eu falo de aspectos biográficos da minha vida enquanto uma criança queer no período da ditadura. E a literatura é isso, Tati, é sempre um retorno a si, um modo da gente se ver a gente mesmo, de se rever e de se recriar. Newton, já falamos anteriormente no programa de hoje sobre a comemoração do Dia Internacional do Combate à Homofobia, Bifobia e Transfobia, que será comemorado no próximo sábado, no dia 17/5. Como você vê a literatura nesse contexto de combate à homofobia? Nesse contexto, o papel da literatura é crucial, né? A literatura é um lugar de intervenção da escrita como um meio de denúncia social dos modos de opressão, subjugação das pessoas LGBTQIAPN+, né? Com a literatura, a gente pode mostrar, né, quais são as nossas necessidades e quais direitos de cidadania nos estão sendo negados. E esses direitos negados são muitos. As pessoas LGBTs têm menos oportunidades de trabalho, têm dificuldades e dignidade no acesso à saúde pública, encontram também dificuldade na entrada e permanência na escola pública, estão desamparadas na questão sobre o envelhecimento para pessoas LGBTs e assistências que são necessárias, entre outras pautas pelas quais a gente precisa lutar. Então, nesse sentido, a literatura se faz como ponte para uma resistência nessa luta de equidade de direitos, Tati, que parecem funcionar para uma parcela única da população, heterossexual, branca e já estabelecida economicamente. Por isso, a escrita literária mostra e faz explícita uma reivindicação de direitos das pessoas LGBTs. Você tem enfrentado alguma dificuldade nessa caminhada literária com a literatura LGBTQIA+? Pois é, esse é um assunto delicado e muito real. Não há como negar que tem um silenciamento da literatura LGBT. Eu tenho sentido isso na pele, sabe? Nunca ouvi uma palavra de negação, na verdade, mas os gestos em relação a mim e à minha literatura é aquele de um olhar que logo se afasta a passos lentos, de uma resposta que nunca retorna, de uma interdição calada. Eu entendo que isso é o resultado de estratégias de uma política conservadora, que quer que o direito de viver a vida com dignidade seja para aquela família tradicional do comercial de margarina, que está fortemente marcada por aspectos religiosos, desagregadores e, do meu ponto de vista, de desamor.
Agora, nem sempre foi assim, Tati. Estamos tendo de lutar contra um retrocesso das formas de viver e amar, né? E isso, de novo, a literatura é uma forma relevante de mostrar as múltiplas formas de afeto e de convivência das pessoas LGBTs. Conta pra gente um pouco sobre suas obras e onde o público poderá encontrá-las, incluindo os videobooks. Além do Audiovisualidades em Mim, eu escrevo uma coleção de contos gays, que é uma literatura adulta, 18+, composta por 5 livros de capa dura, que falam do homem gay cis e da sua solidão na velhice, abordo questões de abuso homoparental, trato também do trauma de um homem gay que foi abusado por uma pessoa de bem da sua própria família. Discuto em meus contos questões legais sobre o casamento entre homens gays. Esse é um ponto bastante importante, eu acredito também. Esses contos têm um foco no sexo explícito e trazem uma playlist para ouvir antes, durante ou depois da leitura. Então os livros têm um QR Code que levam a gente a ouvir essas músicas. Eu escrevi também Ravi, o Ursinho Arco-Íris, que é literatura para as infâncias, para alertar sobre o bullying na escola em relação às questões de sexualidade. Então, quem se interessar pode acessar o link da bio no meu Instagram, que é @escritorlgbt.newtonmilanês. Os meus livros estão lá em detalhes de conteúdo, valores, entrega, é isso. Agora, tem também uma produção audiovisual gratuita. Por exemplo, o primeiro livro da coleção, que se chama Cinderelo, ele tem um videolivro que está no YouTube, no meu canal do YouTube. É só digitar Contos Gays Cinderelo e vai ser possível ouvir o conto. A respeito do Ravi, o Ravi também tem 3 videolivros. Um com uma versão em português, um com outra versão em inglês e depois em espanhol. Todos gratuitos no meu canal do YouTube. Sobre o Ravi, também é só digitar o nome do livro que vai aparecer no YouTube para ouvir. Sobre o livro para infâncias, Ravi, o Ursinho Arco-Íris, qual a sua motivação para a escrita da obra? Sobre o Ravi, 2 foram as questões. A primeira é muito pessoal e ao mesmo tempo coletiva, e trata das humilhações de crianças por crianças em ambiente escolar, que é o bullying, no que diz respeito às sexualidades, naquele momento em que um grupo de crianças reproduz falas e chacotas dos adultos do convívio deles, que pode ser em sua família ou das relações sociais da família com a comunidade. O Ravi se baseia em um caso de bullying que eu mesmo vivi durante a ditadura na escola quando criança. O outro ponto tem a ver com uma correspondência com as práticas pedagógicas do Documento Comum Referencial da Bahia, que é o DCRB. O DCRB é um conjunto de um trabalho que traz parâmetros para educação básica na Bahia. Então, o Ravi também tem esse link, né, com essa prática escolar. Você poderia ler algum fragmento para a gente? É difícil escolher um fragmento, mas eu acho que o momento do conflito da situação de bullying, eu acho que talvez seja o mais interessante para eu ler aqui. Tudo ia muito bem, até o dia que o ursinho Ravi disse: "O animal que eu mais gosto nesta escola é o pinguim Tristan." Tristan é um nome conhecido em francês, parecido com a palavra triste em português. O ursinho Ravi e o pinguim Tristan se completam, diziam. A partir daí, a classe toda começou a xingar Ravi e Tristan de gays. A turma não sabe que gay pode significar alegre, sinônimo de feliz em inglês. E não sabe que gay é quando um ursinho sente amor por outro ursinho ou quando um leão se apaixona por um leão. E a partir daí a gente vai ter a intervenção da família na escola, a posição da professora e um final que a gente gostaria que fosse, que eu gostaria que fosse real, mas que muitas vezes não é, né? É isso, obrigado pela oportunidade da leitura, Tati. E agora vamos para um breve intervalo. O Newton continua aqui conosco
E quando retornarmos do intervalo, iremos continuar aqui, finalizar o nosso bate-papo com o Newton, hein? Fica ligadinho, fica ligadinha aqui com a gente. Web Rádio Craideira, no Voo da Borboleta. Estamos de volta e agora vamos para a parte final da nossa entrevista com o Newton Milanês. Newton, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui com a gente no Voo da Borboleta. Muito obrigada e a casa está sempre aberta para o seu retorno. Você pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Eu gostaria de fazer 2 convites para o seu público. O primeiro é conhecer a primeira feira literária do semiárido lá em Tarantim, entre os dias 22 e 25 deste mês. Eu vou estar em Tarantim para o lançamento dos meus contos da coleção Contos Gay Sex. E eu digo lá em Tarantim, né, em relação a Salvador, porque é 10 horas, né, de estrada daqui. O segundo convite é para quem se interessar em participar do Clube de Leitura LGBTI, que acontece mensalmente no Museu de Arte da Bahia. Esse é um projeto que eu desenvolvo na UNEB em parceria com o museu, e lá no museu a gente lê obras de pessoas autoras independentes LGBTs. Então, para conhecer essas e outras atividades, eu deixo o meu Instagram para quem tiver interesse nas discussões, que é o escritor LGBT.Newton Milanês. Tati, eu desejo força aí ao Voo da Borboleta, agradeço a oportunidade corajosa de me dar para falar sobre as questões LGBT hoje, que são tão sufocadas socialmente. Felicidades para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Pois é, gente, tivemos aí a entrevista maravilhosa com o Newton Milanês, a quem agradecemos imensamente. E agora vamos para a nossa sessão de agenda cultural. Pois é, o Newton já deixou conosco 2 dicas super interessantes e agora nós vamos falar de outros eventos também que estão acontecendo entre as próximas semanas, né? Entre esta e as próximas semanas. Fiquem aí ligadinhos que estamos com novidades. Pega um lápis, caneta e já vai anotando. E para os amantes de Raul Seixas, neste que é o ano em que Raul comemoraria 80 anos, acompanhe a agenda da banda Raulzito Cover Band no Instagram, @Raulzito Cover Band. À frente da banda, a Amy Adalto Mestre mantém uma performance arrojada, trazendo os clássicos do artista, mas também músicas menos conhecidas, Com timbre semelhante ao de Raul, o artista leva o público ao delírio. Abre aspas. A criação da banda veio no contexto de autoconhecimento, sobretudo da consciência das minhas possibilidades vocais e do reconhecimento da semelhança com o timbre de Raul. Fecha aspas, relembra a Amy. A banda tem movimentado a cena do rock baiano com shows que embalam os amantes de Raul, e a campanha Dino, o dinossauro que aprendeu a gostar de ler, está chegando na reta final. Faltam 9 dias para a campanha encerrar. E você, já conhece a campanha de pré-venda de Dino, o dinossauro que aprendeu a gostar de ler? De minha autoria, olha só que legal. O Dino Estudino é um filhote de dinossauro que tem um amigo, Dodô, o roedor. Muito atento esse seu amigo. Durante uma aula com a professora Pterossáurea, Dodô percebe a aflição do amigo, que diz não gostar de ler. O que será que está por trás dessa aflição de Dino? Será mesmo que ele não gosta de ler? Quer saber? Vem com a gente nessa aventura, faça acontecer. A pré-venda viabiliza o projeto. Contamos com sua participação. E basta acessar o site benfeitoria.com e buscar pelo projeto Dino, o dinossauro que aprendeu a gostar de ler. Você poderá escolher uma forma de colaboração. Todos os benfeitores receberão recompensas maravilhosas e agradecimento em live após batermos a meta. Seguindo aqui com os nossos informes culturais, vem aí a primeira FLITAN, Feira Literária e Cultural de Presidente Tancredo Neves, com o tema Celebrando a Identidade do Baixo Sul. A feira acontecerá entre os dias 22 e 25 de maio de 2025, na cidade Presidente Tancredo Neves. Imperdível,
Temos também outros eventos que acontecerão em junho, então vai tomando nota. 2 com data semelhante, então vocês vão escolher aí, tem então programação literária para escolher. Tem a Flilapa, Feira Literária de Bom Jesus da Lapa, em sua segunda edição, entre os dias 5 e 7 de junho. E temos também a Flima, Feira Literária, Identidade, Memória e Ancestralidade, que vai acontecer em Mutuípe, Bahia, também entre os dias 5 e 7 de junho. Então é só escolher. E essas dicas das feiras foi o ouvinte Alexandre Carneiro que nos informou. Muito obrigada, Alexandre. E agora, aquele recadinho para você, anunciante. Já pensou em anunciar seu produto aqui no programa O Voo da Borboleta, em meio a esse bate-papo gostoso? Então, vem com a gente. Basta enviar um e-mail para a nossa produção, palavraborboleta@gmail.com, ou no site da Web Rádio Craibeira, solicitando informações para anunciar. E agora, alguns poemas do livro Minha Terra e Outros Poemas, de Maria da Conceição Paranhos. Uma edição do ano centenário de nascimento do poeta Sosígenes Costa, 2001. Os Mágicos, a Floresvaldo Matos. Luz e ação. Entrávamos em cena, o terno preto, a capa negra. Névoa de véus e plumas. Tirávamos leves lenços da cartola, mortas aves. Vivos pássaros brotavam-nos das mangas. Sombra, penumbra, fazíamos reverências, o público aplaudia, ria, espantava-se. O bis, ousado lance, comíamos fogo, rasgávamos notas, triturávamos joias, tudo devolvíamos, exceto o pasmo. Nada nos ficava, vagos deuses, homens longínquos, partíamos. Novas cidades, portos, geografias, errávamos. Sim, multiplicávamos pássaros e passos, nosso olhar do azul distanciando-se. Ora perdemos os poderes, há máquinas de maior prodígio que as nossas ilusões. Não mais engana a prestidigitação, nem corpo em linha levitando, em espaços roubados. Outrora acreditávamos nas vestes que usávamos, ora perdemos antigos poderes. Nossa mágica de impostura tornou-se postura clara. Rua, fábrica, mercado, casa. Nós, fundados dentro de vestidos nossos. Nossa mágica, gesto sem palco e sem estro, supérfluo. Pássaros e lenços voltam a desatar-se de nossa própria carne. Quem nos reconhece? Houdines sem disfarces. Nossa substância mágica aparece em nossos olhos e em nossa marcha brotam rostos naturais, irmãos no palco posto à luz do sol. Os arquitetos, a Fernando da Rocha Pérez. Ângulo e segmento prosseguíamos, pulso de desenhos, a ausência de espaço nas quinas, o olhar, em círculo onde nos buscávamos. Corporificávamos em fora, onde o vácuo, nosso olho plantavam verticais paredes, tetos altos. Criávamos para o homem a casa e seus vazios, os vazios de uma casa em espaços de nadas. Conduzíamos a messe ao sol e usávamos grossos óculos pretos. A areia cintilava sua milésima forma de existir. Subiam edifícios tontos, cresciam igrejas de várias seitas, casas sem vidraças. Número 2. Tudo nos faltava, joões de barro, seguíamos nômades. Perdemos o gosto,
de multiplicar andares. Agora urdimos a interna geometria, trabalhamos arquitetando o dentro. Perdemos? Tudo nos deixou e restou falso. O brilho das vidraças, nada abandonamos. Ora, somos as paredes, íntima casa, sinos de igreja, e fiéis, e porão, e prão. Somos o elemento mesmo, tijolo, cal, concreto. Concreta-se essa construção, e somos a construção, a dilação, calados, portas cerradas, e entramos no 50º andar. A queda do 50º andar. Ah, o 50º andar. O andar. Andar.